Centenário de Eduardo Mondlane. Bem-vindo a este espaço especial que dedicamos ao centenário do Dr. Eduardo Mondlane. Dr. Eduardo Mondlane, se fosse vivo, faria 100 anos de vida este 20 de junho de 2020. A Mídia Mais deslocou-se à aldeia natal do Dr. Eduardo Mondlane para Dois Dedos conversar com um dos filhos, nomeadamente a doutora Nhelete Mondlane, para ficarmos a saber um pouco daquilo que são as memórias que a família Eduardo Mondlane guarda do obreiro da Unidade Nacional. Doutora Nhelete Mondlane, bem-vinda à nossa família Mídia Mais. Obrigada. Que memórias a família Mondlane guarda do Dr. Eduardo Schwamp Mondlane? A família nuclear de Eduardo é composta por 5 pessoas. A minha mãe Janete, o meu irmão mais velho Eduardo Chivambo Júnior, minha irmã Jennifer Jude e eu própria. Sou a mais nova e tinha 7 anos quando o Eduardo Mondlane foi tirado de nós. E as minhas memórias são próprias de uma menina de 7 anos que usufrui da proteção e do amor dos seus irmãos e dos papás. É verdade que a nossa família não era usual porque o nosso pai era uma figura política e tinha grandes responsabilidades fora da sua casa nuclear. E a minha mãe Janete estava a fazer a gestão do Instituto Moçambicano. Então eram pais presentes, mas ausentes, não é? Ambos. Ambos. E faziam um esforço grande no sentido de pelo menos um deles estar conosco, mas às vezes não era possível. E então as pequenas memórias que eu tenho, e certamente que os meus irmãos poderão dizer mais, é de um pai muito esbelto, elegante, muito alto, com uma personalidade de muita firmeza. Era exigente, mas sabia ser doce com os seus filhos. As minhas memórias são de uma pessoa que cantava muito, dançava muito conosco, os seus filhos, nos tempos livres, contava-nos muitas histórias de Gaza. É óbvio que, sendo pessoas que estão a viver na República Unida da Tanzânia, naquela altura, nós ainda não conhecíamos Moçambique fisicamente. Ouvíamos falar de Moçambique, do sonho comum dos papais de quererem ver um Moçambique livre e soberano. Mas naquela idade eu não compreendia muito bem as coisas. O meu primeiro contacto, se calhar, com a noção Moçambique foi que nossa família gosta muito de animais. Cada vez que o pai trouxesse um novo animal à casa, dava nome de um rio. Então tínhamos cães com o nome Catembe, Save, Lúrio. Era essa a minha perspectiva sobre o Moçambique como uma criancinha. Nos tempos livres, com o pai, íamos à praia. Sempre que ele tivesse a oportunidade de nos levar aos fins de semana, com o que eu achava naquele momento que fossem amigos dele. Agora, adulta, sei que eram camaradas dele. E era um momento em que, às vezes, as famílias que viviam em Dar es Salaam vinham com suas esposas e seus filhos, e eu ficava a brincar com a Ilundi, com Nimpine e outros, enquanto os mais velhos discutiam coisas sérias que nós não percebíamos. Eu sei que quando a minha mãe viajava, havia uma regra em casa que depois do almoço devia-se descansar, fazer os deveres e depois ir à brincadeira. A minha mãe fazia questão de dizer ao papá que ele não devia se esquecer de levar a Nhelete para fazer o soninho depois do almoço. E para mim era brilhante, porque eu deixava ele dormir, apanhava sono logo, e eu levantava-me para as minhas brincadeiras.
Portanto, as minhas recordações dele é de ser uma pessoa extremamente afável, paciente conosco quando fosse possível, mas também era um pai exigente, naturalmente. O doutor Eduardo Mondlane, quando é assassinado, Nhalito Mondlane, como diz, contava apenas 7 anos de idade, mas 7 anos é uma idade razoável para guardar alguns momentos de convívio com alguém. Onde é que se encontrava Nhalito Mondlane quando o doutor Eduardo Mondlane é assassinado? Na escola. Na escola. A minha mãe estava a fazer angariação de fundos para Frelimo, na Europa. Tinha saído, se não me engano, da Suécia e se encontrava na Suíça, a caminho de Tanzânia. E o pai deixou-nos na escola de manhã. Durante a manhã, por volta das 11h30 ou meio-dia e qualquer coisa, não me recordo muito bem, ouvimos uma série de sirenes, porque a nossa escola ficava ao pé de uma ponte que ligava a zona sul da cidade à zona norte. O pai estava a trabalhar na praia de Msasani e, portanto, tinham que passar por essa ponte para chegar onde estava o corpo do papá. E todos nós ficamos um pouco perplexos na turma porque achávamos que eram sirenes a mais. É algo que não se viu. Pois. E, bom, chegou a hora de irmos para casa e quem veio nos buscar é a senhora Pamela dos Santos. E ela é que sempre fazia a recolha? Não, era o pai que fazia a recolha. Ou o pai ou a mãe. E às vezes, se não estivesse nenhum nem outro, íamos para casa no autocarro da escola. Mas veio a senhora Pamela dos Santos. Só para situar a nossa audiência, a senhora Pamela dos Santos é a esposa do Jorge Rebelo. Não, do saudoso Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos, exatamente. Pois. E ela disse que devíamos ir almoçar em casa dela, porque o pai estava ocupado. Fomos para o escritório da Frelimo. Fiquei eu no carro e ela convidou os meus 2 irmãos a saírem para dentro do escritório. Foi ali que os camaradas informaram, coitados aos meus irmãos, de que tinha sucedido, com a instrução de não me dizerem. E passámos uns 2 dias em casa do Marcelino dos Santos, havia muita gente, com ar sóbrio, mas conseguiram não me fazer perceber que algo estava seriamente Não chegou errado. a desconfiar? Não. Os camaradas tinham e têm, nestes momentos, maneiras muito inteligentes de proteger a pessoa em vulnerabilidade. E quando a minha mãe voltou da Suíça, voltamos à nossa casa. Volta depois de quanto tempo do trágico uns acontecimento? 2 dias. 2 dias depois? Sim. E a mãe chamou-me para o jardim, ficamos sentados no jardim e ela me explicou que o pai tinha sido assassinado por pessoas que não gostavam dele, da Frelimo. Ela fez uma explicação muito calma, muito serena, fiz as perguntas que achava que devia fazer. E é nessa altura que eu me apercebo que o meu pai era o presidente da Frelimo. Eu nem sequer sabia. Portanto, a proteção foi de tal nível que eu não me apercebi em momento algum de que nós podíamos estar sobre ameaças políticas, não é? Os meus pais tentavam imprimir um sentimento de normalidade. De acordo com o meu irmão, houve uma chamada telefónica a ameaçar um ataque à nossa residência, numa madrugada. Os meus pais entraram para o nosso quarto, da minha irmã e meu quarto, acordaram-nos e a minha mãe disse: vamos fazer uma brincadeira. Vamos dormir em casa do professor fulano na Universidade de Dar Salam. Era um moçambicano essa pessoa? Vamos depressa. E eu toda animada,
sabia que se calhar dia seguinte não teria que ir à escola. E fui na brincadeira, portanto, só como adolescente é que quando fui fazendo perguntas, por exemplo, você está a perguntar-me se sabíamos que estávamos em situação de insegurança. Para mim não, como criança eu achava que não, a minha vida era perfeita, não é? Mas como adulta, em conversas com a minha mãe, especialmente quando ela começou a escrever as memórias dela, apercebi-me que a verdade era absolutamente o contrário. Pois depois da morte de Eduardo Mondlane, o meu irmão, a falecida Josina Machel, que vivia conosco, e a mamãe estavam no quarto, chegou o envelope e o meu irmão ofereceu-se para abrir o envelope e era uma nota a dizer: da próxima vez isto vai explodir. Portanto, o que é que muda na vossa família com o assassinato Obviamente do que Dr. haviam Eduardo grandes Mondlane? desafios quanto à segurança de Eduardo Mondlane naqueles anos. O que é que muda na vossa família com o assassinato do Dr. Eduardo Mondlane? Muda tudo. Muda tudo. Em primeiro lugar, nós filhos fomos para diferentes cantos do mundo. A minha irmã para os Estados Unidos, o meu irmão eventualmente para então a União Soviética e eu para a escola secundária da Frelimo, em Bagamoyo, Tanzânia. Foi um choque cultural muito grande para mim, mas se calhar a maior aula da minha vida, porque ali fui exposta ao encontro com outros jovens moçambicanos que vinham das zonas libertadas, que vinham de diferentes cantos do país. Aprendi sobre Moçambique, sobre a nossa cultura, a nossa sociedade, sobre o que significava viver sob o domínio colonial português. Os jovens que estavam na escola secundária da Frelimo tinham vivido na pele o que era o colonialismo português, separados dos seus pais, alguns pais também tombados na luta de libertação nacional. Portanto, para mim foi um enriquecimento político, cultural fundamental para a minha personalidade. E viver, se calhar naquela altura, porque não haviam elites, não é? Não havia quem fosse mais importante que o outro. Cozinhávamos todos, limpávamos as latrinas todos, fazíamos os roteiros que as escolas fazem. Eu não era filha de Eduardo Mondlane, eu era Nhelete, colega. Isso era ótimo. Quem que decide pela distribuição dos filhos do Dr. Eduardo Mondlane após o seu assassinato? A minha irmã, desde cedo, estava nas artes, na cultura, e uma das paixões dela na altura era ser bailarina. E haviam boas escolas de balé nos Estados Unidos. Não conheço profundamente as circunstâncias, mas ela acabou indo aos Estados Unidos e viveu com a família para onde fomos quando aconteceu a brincadeira. O professor Herbert Shore, nessa altura já vivia nos Estados Unidos, portanto ela foi lá e depois para a União Soviética, para uma academia de Bolshoi. O meu irmão foi fazer o ensino secundário na União Soviética. A mim me foi dito que era uma questão da nossa segurança. Podem haver outras interpretações, mas foi essa que eu abracei. E onde que a senhora Janete ficou? A minha mãe há quem diria que ela é um enigma. Eu também achava que sim, mas depois de ler o livro O Meu Coração Está nas Mãos de um Negro e compreender o percurso emocional e social dela, entendi que o amor que ela compartilhava com Eduardo Mondlane era algo extraordinário. E quando ela conhece o Eduardo aos 17 anos, num campo de férias religiosas,
Ela conta que a primeira vez que ela olhou para o Eduardo Mondlane e ouviu-lhe falar, ficou apaixonada. E isso para mim é interessante porque a mãe Janete não vivia num meio onde houvessem diferentes culturas e raças. Ela cresceu num meio muito religioso, mas não tinha sido exposta a diferentes culturas como tal. E ela desafiou a tudo e a todos, inclusive a sua própria família, e apaixonou-se por um negro. Quem foi, portanto, o primeiro a apaixonar-se por o outro? Foi ela. Em função... Ela conta que foi ela. Bom, eventualmente, Eduardo Mondlane, a trocar correspondência permanente com ela, apercebe-se que está a interagir com uma jovem muito especial, muito inteligente, com excelentes notas na escola. E a gente lendo as cartas que eles trocaram entre si, apercebe-se que é uma relação muito madura, muito emocionalmente inteligente. E apesar da família da minha mãe lhe ter abandonado pelo coração dela estar nas mãos do negro, como ela diz, ela nunca vacilou. Portanto, quando em 1969 os meus avós maternos vieram a Dar Salam para pedir e convencer a Janete para voltar para os Estados Unidos, ela foi clara em dizer que ela abraçou uma causa, abraçou uma trajetória e que Moçambique era o país dela e que ela haveria de ficar com a Frelimo, com os filhos de Eduardo, a fazer a luta pela independência. Como é que está a vossa relação com a família da senhora Janete? A relação dos filhos de Eduardo Mondlane com a família da Janete, vossos avós maternos? A relação é boa, eventualmente, penso que quando nasceu o primeiro filho da Janete, o Eduardo Júnior, a minha avó quebrou o silêncio, quebrou o desgosto e ela começou... E também os meus avós, quando ficaram de acordo com os amigos com quem falamos, quando eles ficaram a conhecer o Eduardo, meu avô especialmente tinha um profundo respeito por ele. Portanto, a disposição deles mudou muito. Qual foi o papel que a Frente de Libertação de Moçambique teve na socialização dos filhos de Eduardo Mondlane após o assassinato? Eu penso que cada um tem a sua história a contar. Para mim, como eu disse antes, a Frente de Libertação de Moçambique, ao ter decidido que eu devia ir para uma escola da Frelimo, fui lançada para uma situação sociocultural que era-me completamente alheia, mas que acabou formando a minha personalidade, não é? Se a minha mãe tivesse decidido que nós não seríamos futuros moçambicanos, não é? Porque ninguém tinha passaporte colonial naquela altura, a minha vida teria sido absolutamente outra. Chegaram a sentir-se filhos especiais de Moçambique por serem filhos do Dr. Eduardo Mondlane? Nunca ninguém me fez essa pergunta antes. Nunca pensei nisso. Olha, eu reconheço que ser filha de Eduardo Mondlane me torna uma pessoa que tem visibilidade. Mas eu reconheço também que as pessoas respeitam profundamente Eduardo Mondlane e isso me confere grandes responsabilidades. Aprecio o facto de que Eduardo Mondlane não foi esquecido, que o projeto que ele desenhou para o seu povo é reconhecido, que o povo moçambicano reconhece no Eduardo uma pessoa extremamente especial. E isso não me torna a mim especial. Eu tenho deveres no que diz respeito a manter viva a memória de Eduardo,
E este museu é um dos exemplos. Nós filhos temos responsabilidades acrescidas, sim. O museu Uajana, que é Manjacase. Senhora Nielete Mondlane, quando Eduardo Mondlane é assassinado, quando quando tem conhecimento da informação do que havia acontecido, o que a senhora Janete vos disse, segundo as suas palavras, foi que havia sido assassinado por inimigos de Moçambique, inimigos da Frelimo. Eram inimigos de dentro de Moçambique, de dentro da Frelimo ou de fora? Eu era muito pequenina para a minha mãe ter este nível de conversa comigo. E a posterior? A posterior, sim. E a minha mãe sempre teve clareza e normalmente, infelizmente, nesta coisa de ajuste de contas políticas, é raro que uma coisa só seja mão externa. É preciso uma mão interna para ter sucessos. E se formos analisar o processo, os dias e os meses que ocorreram antes do assassinato de Eduardo, se calhar podia ter-se feito mais para melhor proteger o Eduardo. Algumas pessoas dizem que era difícil proteger Eduardo Mondlane, porque era uma pessoa que acordava de manhã, fazia a sua corrida de 3 ou 4 milhas por dia, com o seu cão. Por exemplo, não sei porquê, mas há pessoas que estão muito preocupadas com o local onde morreu Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane tinha muitos amigos. A casa onde ele acabou perdendo a vida... A casa da senhora Beth King? Sim. É uma casa na praia de Dar Salam, perto do palácio, na altura do Palácio Presidencial de Julius Nyerere. E muitas vezes nós fomos à casa da Betty King. A Betty King era uma das assistentes da Mamã Janete no Instituto Moçambicano. E eu lembro-me, desde pequenina mesmo, íamos à casa da Betty King. O pai e alguns camaradas ficavam a conversar dentro da residência e nós, os meninos, íamos para a praia brincar. Faziam marchas longas, os camaradas a conversarem. Se em algum sítio, porque o que eu estou a perceber é que os livros da nossa história contam que Eduardo Mondlane morreu no escritório da Frelimo. É um erro, mas não retira o facto de que o Eduardo Mondlane foi barbaramente assassinado e ele não estava em lugar estranho. É preciso compreender que Dar Salam, Tanzânia, naquela altura, era um lugar onde muitos movimentos de libertação, as lideranças dos movimentos de libertação estavam concentrados. E essas lideranças tinham locais para onde iam para trabalhar. Quando Eduardo Mondlane quisesse estar num lugar... A Betty King nem sequer estava na Tanzânia quando ocorreu o assassinato. Quem ouviu o estrondo da bomba foram os seguranças do presidente Nyerere, porque o lugar era próximo. O guarda, o jardineiro estava a trabalhar, obviamente que alertou as autoridades. Portanto, para mim, isto nem sequer é assunto. O erro em relação ao local, de acordo com a história escrita sobre o assassinato do Dr. Eduardo Mondlane, o erro terá sido por conveniência na altura? Espero que não. Qual seria a conveniência? Espero que não. Senhora Nielete Mondlane, Eduardo Mondlane sonhou com um povo independente. Moçambique proclama a independência total e completa a 25 de junho de 1975. 45 anos depois, é com este Moçambique que Eduardo Mondlane sonhou? Muitas pessoas me fazem essa pergunta e eu acho que é uma pergunta difícil de responder. Nós só posso responder por mim mesmo. Eduardo Mondlane era uma pessoa
extraordinária na sua visão, teve a oportunidade de conhecer o mundo, era uma pessoa muito respeitada por todos os cantos do mundo, porque ele tinha uma forma de ser, de estar, pessoa muito inteligente. Não conheço ninguém do grupo etário de Eduardo Mondlane que o tenha conhecido que não diz que o meu pai era uma pessoa com uma inteligência extraordinária, com uma visão fora do usual. Então, é óbvio para mim que, e não digo que quem seguiu o Eduardo Mondlane na estrutura política da Frelimo também não é pessoa extraordinária ou com pensamentos visionários. O que estou a dizer é que Eduardo Mondlane sonhou um Moçambique que, quando hoje olho para a Constituição desta República, lá está o eco da voz dele. Que Moçambique é um Estado uno e indivisível, que nós respeitamos-nos, que nós devemos ser soberanos, que nós devemos plasmar e pautar e dar tudo de nós para que Moçambique continue a se desenvolver, que o nosso povo seja próspero, que nós tenhamos direito à educação, que nós tenhamos, que respeitemos as relações de género, que as nossas crianças cresçam bem. Tudo, para mim, que está na Constituição da República de Moçambique como definição de Estado moçambicano é o eco da voz de Eduardo Mondlane. O que é que se nos oferece a dizer sobre aquelas correntes de opinião segundo as quais Eduardo Mondlane fez falta a Moçambique e continua a fazer falta? Fez falta, portanto, à altura da proclamação da independência, olhando para aquilo que foi a trajetória que logo a seguir o país perseguiu. Moçambique teve a grande, Moçambique e Frelimo tiveram a grande sorte de ter Eduardo Mondlane. Os percursos internacionais que ocorreram depois da morte de Eduardo Mondlane ditaram as decisões que a Frelimo tomou. É muito difícil. Nós não sabemos o que Eduardo Mondlane diria hoje sobre a situação em que nós nos encontramos. É difícil ensaiar o que seria Moçambique hoje. Bem, Eduardo hoje estaria a fazer 100 anos, se calhar estaríamos em casa a cuidar da saúde dele, quiçá. Mas eu penso que é difícil, em pormenor, ensaiar o que seria Moçambique se Eduardo Mondlane tivesse vivido até mais tarde. É muito difícil responder essa pergunta. Que se calhar seríamos um Moçambique diferente, sim, porque ele tinha as suas opiniões, tinha a sua visão, tinha as suas perspectivas. Por que ele não está aqui hoje? É porque há gente que não concordou com as perspectivas dele. Há gente que não concordou com as perspectivas dele, mas as pessoas continuam ou insistem mesmo que Eduardo Mondlane era uma pessoa que optava mais pela via dos consensos e, em função disso, as coisas acabavam acontecendo com uma certa naturalidade, de tal maneira que provavelmente pudessem ter sido evitados os conflitos que seguiram à proclamação da independência nacional. 45 anos depois, o Moçambique ainda continua sem a paz definitiva, sem a paz plena. É verdade, é verdade. Os académicos, os intelectuais, os camaradas do Eduardo contam que ele era uma pessoa assim que sempre tentava buscar consensos, não é? Mas é preciso compreender também que as pessoas que se seguiram tiveram que tomar decisões difíceis perante agendas externas. A morte de Eduardo Mondlane também foi o resultado também de uma agenda externa. Veja o Olof Palme, que foi pouco tempo antes dele, e outros líderes. É preciso compreendermos que somos suscetíveis à corrupção política e houve agendas externas em muitos momentos da nossa história interna.
A família Mondlane considera que a história de Eduardo Mondlane está suficientemente escrita? Eu penso que ninguém considera que a história de Eduardo Mondlane esteja suficientemente escrita e difundida. E fico feliz agora em constatar que há muitas pessoas que estão a escrever, a contar a sua versão da vida de Eduardo Mondlane, que escrevam todos, desde que sejam honestos consigo próprios e que compartilhem factos estudados e que a história de qualquer pessoa de relevância há de ser contada na perspectiva de quem está a escrever. E eu encorajo aos moçambicanos, e já escreveram também alguns estrangeiros, o meu livro favorito, o acervo documental meu favorito é do Dr. Herbert Shore, o falecido. Precisamos, eu já tinha dito há 10 anos atrás e volto a dizer agora, Moçambique tem que descobrir Eduardo Mondlane. Tem que descobrir Eduardo Mondlane. É verdade. Disse nesta nossa conversa que o panorama que se viveu ao longo dos meses que antecedem o assassinato do Dr. Eduardo Mondlane aconselhava que se tivesse tomado um pouco mais de cuidado. O que efetivamente que estava a acontecer? Não sei. Os movimentos de libertação nacional, como eu dizia, na Tanzânia havia uma concentração de líderes destes movimentos e certamente que isso deixou inconfortável agendas externas e, bom, a Frelimo ainda era uma frente de libertação muito nova, a concertação de ideias, esses consensos de que você falou, ainda estavam-se a buscar. Numa entrevista recente com o general na reserva, o Sr. Mariano Matsinha, ele disse de forma categórica que o grave erro que a Frelimo cometeu foi permitir que o Dr. Eduardo Mondlane abrisse aquele livro. Ou seja, que não tivesse sido uma outra pessoa antes dele abrir o livro. Gostava de ver o seu comentário. É óbvio que ele não devia ter aberto o que quer que seja. O sistema de segurança falhou. E as circunstâncias também em que aquele livro chega às mãos do Dr. Eduardo Mondlane. Não sei se a senhora Janete sabe que ele passou pelo escritório, recolheu a correspondência, que não era normal, devia ter sido alguém, mas sucede que os seus auxiliares naquele dia haviam recebido outras missões para cumprir fora. E o que se diz é que o Dr. Eduardo Mondlane, depois de recolher toda a correspondência, dirigiu-se ao carro. Uma vez no carro, alguém vai a correr em sua direção para lhe passar o livro. Esta descrição, sei que chegou ao conhecimento da família Mondlane. Inquieta ou não a família de Eduardo Mondlane? As circunstâncias em que o livro chega às mãos dele. Isto é dito até pelo presidente Joaquim Chissano. Se inquieta a família Mondlane, que diferença faria agora? O resultado foi o resultado que temos. Às vezes a verdade, quando é conhecida, acaba atenuando a dor. Não é o meu caso. A agonia fica, a gente aprende a conviver com a dor, mas, como dizem os nossos mais religiosos, e já ouvi muitas mães e muitas viúvas a dizerem: vamos perdoar, mas não vamos esquecer. Eu não preciso perdoar a quem quer que seja. Para mim, Eduardo Mondlane, infelizmente, foi vítima de cobardia. Foi vítima de cobardia. E o percurso foi esse. A minha grande dificuldade, e se calhar foi dificuldade da mamãe Janete nos anos 60 e 70 e 80, é explicar aos meus filhos porque que Frelimo é esse que deixou isso acontecer, não é? Perguntas normais de jovens. Por que ninguém abriu o pacote? Por que foi ele, o presidente da Frelimo, que abriu o pacote que continha o livro amardilhado? São perguntas normais. Eduardo Mondlane foi vítima de cobardia de alguns moçambicanos, de estrangeiros. Ambos. Ambos. Mondlane, quais são os grandes desafios na atualidade que identifica do país de Moçambique?
A nossa unidade nacional está sendo beliscada. E está sendo beliscada por pessoas que não compreendem a gênese da libertação deste povo, não entendem e não assumem que podemos pensar diferentemente, mas há aspectos da nossa unicidade que não são negociáveis. Eu pergunto, as pessoas que financiam atos em Cabo Delgado e além, as pessoas que estão a assassinar pessoas inocentes nas estradas deste país, as pessoas que estão a desgraçar famílias, pensam que vão estar aonde se perdermos o controle deste país? Vão para onde? Então, é preciso, o nosso patriotismo não pode ser beliscado. Podemos pensar de formas diferentes, absolutamente. Até é bom termos diferentes opiniões sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso percurso. Não devemos ter diferentes opiniões sobre o bem-estar dos moçambicanos e sobre a necessidade de salvaguardarmos a todo o custo a nossa soberania. E o Eduardo Mondlane dizia uma coisa, sempre nas entrevistas que eu pelo menos assistia, é que o segredo da libertação e da personalidade de um povo é educação, educação, educação. O que é que podem significar para a unidade nacional as assimetrias exacerbadas, a pobreza que afeta mais da metade da população moçambicana? Não percebi a pergunta. O que é que as assimetrias exacerbadas, o que é que a pobreza pode significar para o futuro da unidade nacional em Moçambique? A unidade nacional em qualquer país é afetada pela pobreza dos seus cidadãos, não há dúvida. E Moçambique, os governos de Moçambique, quando digo governos, digo de presidente em presidente, na minha opinião, têm sido muito firmes em desenhar estratégias que tragam o desenvolvimento para o país. Infelizmente, tivemos a guerra que todos conhecemos, dos famosos 16 anos, e aí voltamos para o assunto de não beliscarmos o nosso sentido de unidade nacional. Sabermos que é na Assembleia da República, antigamente na Assembleia Popular, que nós temos a liberdade de expressão, de dizer o que pensamos e de, em conjunto, pautarmos por um país sério, não é? Eu acho completamente anormal que um membro da Assembleia da República possa estar a participar nas sessões, a receber o seu salário, a passear o seu carro e a proteger as barbaridades que estamos a assistir em algumas zonas do país. Está acontecendo não isso? Me faz, a mim não me faz sentido. Que falta de coerência, que falta de respeito por este povo. Lendo no pouco que há escrito, a família de Eduardo Mondlane acha que os ideais do obreiro da unidade nacional estão preservados, estão a ser continuados? Como eu lhe disse, a nossa família agora é composta por 4 pessoas, a nuclear. Eduardo Mondlane já tem netos, já tem bisnetos, tem primos, tem um mundo de pessoas. A família Mondlane é muito grande, portanto não seria possível eu responder pela família. O que é a senhora Como Nielete, acha? eu diria o seguinte: nós moçambicanos temos tudo para acertarmos as agulhas. Temos que ser mais ponderados, temos que ser mais justos conosco próprio como povo e temos que pelo menos comungar no sonho de que a nossa segurança, a nossa estabilidade é de ouro. E continuo a dizer,
e é positivo que tenhamos opiniões diferentes sobre uma série de assuntos que tenham a ver com o nosso desenvolvimento nacional. Mas a nossa soberania nunca deve estar exposta. Nunca. Há muitas vozes que criticam, que descrevem de ostentação em excesso em Moçambique, que não faz muito bem à sociedade. Eu gostava de ouvir a opinião da senhora Nhalete Mondlane, num país bastante empobrecido. Concordo. Nhalete Mondlane, o que é que vai ser feito futuramente? Sei que ainda não foi feito das cartas que a senhora Janete e o senhor Eduardo Mondlane trocaram. Vamos ter um livro, já temos um livro. Temos 3 livros. Temos 3 livros, sim. O Eco da Mas Tua o Voz. que se sabe é que parece que não estão esgotadas as cartas. Não estão, falta ainda um volume. Os primeiros 3 volumes da coletânea O Eco da Tua Voz têm a ver com as primeiras cartas do Eduardo Mondlane para o Daniel Clerc, que na altura, nos anos 40, era legalista da Igreja Presbiteriana, e retrata o percurso de Eduardo Mondlane. O terceiro volume termina com a última carta que o Eduardo faz antes de vir a Tanzânia, juntar-se à Frente de Libertação de Moçambique, criar a Frente de Libertação de Moçambique. Falta um volume, estamos a trabalhar neste volume agora, que são as percepções, quer dizer, as cartas que Eduardo escreveu durante a luta de libertação nacional e as percepções da mamãe Janete sobre a vida que ela fez com Eduardo. É um pouco difícil terminar a coletânea porque, bom, a mãe já tem 86 anos e ela precisa de alguma ajuda que está a ter no sentido de terminar os volumes. Penso que também temos que reeditar o livro da senhora Nádia, da autoria da senhora Nádia Manguese, O Meu Coração Está nas Mãos do Negro, que também, de uma forma muito interessante, conta a vida do Eduardo e da Janete. Eu não sei se eu conheço um casal mais extraordinário que aquele, porque tiveram tantos desafios, mas conseguiram constituir família, conseguiram interagir com um povo. Aliás, as pessoas, infelizmente, algumas pessoas já não estão em vida. Sei que é um velho em Maúce, que foi colega do meu pai, que está a fazer entrevistas agora. Diferentes pessoas em muitos cantos do mundo, não só em Moçambique, interagiram com Eduardo e Janete e contam episódios muito interessantes. Com toda a modéstia e toda a humildade, a Mídia Mais encontrou um momento para homenagear Eduardo Mondlane por ocasião do centenário do obreiro da Unidade Nacional, deslocando-se à sua terra natal, a aldeia de Mwajane, aqui no distrito de Mandlakazi, na província de Gaza. E foi uma ocasião que aproveitamos para 2 dedos de conversa com a senhora Nhalete Mondlane, um dos filhos do Dr. Eduardo Mondlane. Ficamos a saber um pouco das circunstâncias em que Eduardo Mondlane é assassinado e o que seguiu para aquilo que foi a vida da família nos anos subsequentes. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Centenário de Eduardo Mondlane.